Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, nesta terça-feira, 28 de outubro, celebramos os apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Peçamos a Deus nesse dia que sejamos abençoados pelos apóstolos em nossa fé e nosso seguimento de Cristo. Vamos então agora iniciar a nossa proclamação do Evangelho, não esquecendo que você pode também compartilhar esse vídeo, deixar um like, enfim, fazer um comentário. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, evidentemente, nós celebramos esses santos apóstolos e vamos focar um pouco mais em São Judas Tadeu, porque é o padroeiro aqui da nossa paróquia. E ele, frequentemente, ele é identificado como Judas, filho de Tiago, de fato aparece a menção em Lucas 6,16, e supostamente autor da carta de São Judas, mas de fato sabemos que é pseudônimo, esse nome São Judas, é possivelmente mais um discípulo dele do que ele em pessoa, ou alguém posteriormente usando o nome dele, enfim. E de fato ele se diferencia de Judas Iscariotes, por isso nós o chamamos Judas Tadeu. Tadeu significa o corajoso, ou então aquele que tem o coração magnânimo, seria uma tradução mais próxima para o nosso português. De fato, a antiga tradição identifica como primo de Jesus, de fato, sendo seu pai Tiago, e Tiago era irmão de São José, que é o pai adotivo de Jesus. Na piedade popular, o santo Judas Tadeu ele é considerado o santo das causas impossíveis, portanto, a quem se recorre quando as portas estão fechadas, ou seja, é uma intercessão para os momentos difíceis. Sabemos do martírio dele, pois ele pregou o evangelho na Samaria, também na Síria e também na Mesopotâmia, mas foi martirizado na Pérsia, a golpes de machadada, que de fato é um fim de vida, assim, um momento de morte bastante desafiador. O Evangelho nos coloca no contexto do chamado dos 12. E tem alguns elementos interessantes que hoje o evangelista traz para nós nessa narração, é Lucas. Primeiro, a origem da escolha, porque Jesus escolhe dentro de certos critérios. Ele passou a noite inteira em oração. Abre aspas, naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e lá ficou a noite inteira. Fecha aspas, ou seja, ele fica na solidão, é uma noite de oração. De fato, a igreja ela não nasce de estratégias humanas, mas ela nasce do coração orante de Jesus Cristo. A vocação de ambos, de fato, São Judas Tadeu e São Simão, a vocação de ambos é fruto da oração, evidentemente. Portanto, é obra de Deus, que começa no silêncio, começa na escuta de Cristo lá na montanha, para depois chamar esses 12 homens. Aí está, então, a gestação da igreja. Jesus escolhe 12. Esses 12 homens, de fato, escolhidos por Jesus, não é por mérito, é ato de graça. Abre aspas. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Fecha aspas. Portanto, Jesus ele não escolheu aqueles que aparentemente seriam os mais perfeitos, os mais preparados, os mais prontos para essa tarefa. Não. Seria talvez assim os critérios do mundo se a gente fosse colocar a partir de uma avaliação meramente humana. Mesmo assim, eles não seriam os mais perfeitos. Portanto, a gente percebe que entre eles há vários tipos de pessoas. Há um ex-zelota, que é o chamado Simão aqui, há um cobrador de impostos, que nós chamamos de Mateus, há um futuro traidor, que é Judas Iscariotes, enfim. Outros homens ali, bastante simples, com falhas e defeitos humanos, etc. Portanto, não são os mais perfeitos. Judas estava ali, e ele era um homem, de fato, peculiar, né? É um escolhido de Cristo, não por mérito, como nós já sabemos, mas pela graça de Cristo. Deus ele chama as pessoas comuns para fazer as coisas extraordinárias. Temos que entender, portanto, essa questão
da graça de Deus e a dimensão humana conciliadas aí dentro desse critério de chamado de Cristo. A santidade não é sobre ser perfeito, mas é sobre responder ao chamado. E eles foram capazes de fazer isso, mesmo com falhas e imperfeições. A missão, de fato, se desenha nesse momento para eles e para a igreja. Porque Jesus ele vem da montanha e depois daqui ele vai para a planície, para o lugar plano. Jesus desce da montanha, entre aspas, com eles e para no lugar plano. Aqui entre aspas. Esse descer da montanha e ir para o lugar plano significa que o símbolo do cotidiano é o lugar plano. O símbolo das alegrias, também símbolos das dores, dos sofrimentos e da luta do povo. De fato, é onde a vida acontece. A vida acontece não na montanha, mas na planície, no lugar plano. E depois o evangelista ele salienta que de Cristo vem uma força muito poderosa, abre aspas. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Fecha aspas. Aqui o evangelista ele salienta, ele coloca em evidência o encontro pessoal com Cristo. Quer dizer que é fundamental encontrar Jesus. E a igreja ela é enviada para isso, para despertar esse encontro com Cristo, esse conhecimento de Cristo, essa conversão para Cristo, que é de fato a grande esperança da humanidade, é de fato Jesus Cristo. Bem, a gente então percebe que há vários pontos aqui para nos ensinar alguma coisa para esse dia. Primeiro, a gente tem que ter uma vida sustentada pela oração. Jesus orava, então Jesus buscava essa intimidade, às vezes esse lugar mais separado, mais recluso, lá na montanha, etc., no silêncio, para poder compreender a vontade de Deus. Nós temos que fazer isso em nossa vida. Temos, portanto, nesse texto um pequeno ponto, mas um ensino muito importante. Somos chamados pelo nome, como Judas, como Pedro, como Tiago, etc. Foram chamados pelo nome próprio, para uma missão única, apesar das imperfeições. E, de fato, isso mostra que podemos ser canais da força de Cristo para esse mundo. Levar os outros a ter um encontro pessoal com Jesus. Bem, irmãos, vamos concluir aqui e pensemos nessa dimensão do chamado, nessa dimensão do Cristo que chama, Cristo que envia, enfim. Cristo que nos unge para ser testemunhas dele nesse nosso mundo. Peçamos a bênção de Deus agora para nós concluirmos a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Judas Tadeu, São Simão, rogai por nós.